Bom, hoje temos uma review que se trata de um Bey da linha de Beyblade X oficial Takara Tomy. Estamos falando do CX-10 Wolf Hunt 060 DB Wolf Hunt F. Bom, esse daqui é um Bey da linha CX, como o próprio nome diz, que é a Custom Line. A gente consegue ver aqui toda a sua embalagem, mostrando aqui que ele é totalmente compatível. Aqui do lado mostrando que ele é um Bey de resistência. Aqui todas as características do Bey, todas as suas mecânicas. Aqui temos o dono dele, que é o Ginro, explicando sobre o sistema CX. E bom, esse daqui é um Bey que eu acabei de pegar, basicamente, e eu tô muito animado pra ver como é que ele é. Então, vamos abrir, ver aqui certinho se veio tudo certo. E vamos ver. Ok, manualzinho e o Bey. Vou arrumar tudo aqui e já volto. Bom, este é todo o conteúdo da embalagem. Ele é um booster, então ele não acompanha o lançador, e sim apenas o Beyblade. Ele também acompanha o seu manual, explicando sobre a montagem do Bey, algumas outras informações. Ainda existe o aviso de que Beyblade X não é compatível com Beyblade Burst e demais gerações. E no mais é isso. Aí agora a gente vai para todo o Bey. Vamos começar de baixo. Começando de baixo, temos aqui uma peça que a gente já conhece bastante, que se trata da Disc Ball. Disc Ball é uma bit de resistência que possui na sua ponta aqui uma base circular aqui que serve para que ele desvie dos primeiros golpes dos oponentes e mantenha sua resistência. Ela é uma bit que possui 12 dentinhos, e a sua característica que vem do seu nome Disc é que ela possui um disco corredor que serve para que ela reestabeleça seu equilíbrio. Não é tão efetivo, pois quando o Bey ele acaba raspando esse disco aqui, ele acaba perdendo bastante resistência, mas nessa combinação que ele está aqui eu acho bem interessante. Quero testar principalmente o fato da Ratchet, a interação dele com a Ratchet. A gente consegue ver aqui que ele não possui reforço burst como bits de ataque, e ela vai sim ter uma inclusão mais facilitada. É uma das maiores bits do jogo, propriamente, porque este anelzinho que ela possui aumenta em 2 milímetros, basicamente ela. Então, ela tá nessa cor branca muito bonita, e essa daqui é a Disc Ball. Em seguida, temos aqui a Ratchet. A Ratchet, ela se trata da 060. 060 é uma Ratchet nova, pelo menos aqui na minha coleção, porque os arquétipos de Zero já tinham sido lançados lá no Ghost Circle. E essa daqui é um arquétipo de Ratchet que foi curioso, porque ela ao invés de ir aumentando, ela foi diminuindo a altura. Começamos com a 080, a 070 e agora a 060. A gente pode ver aqui que ela é bem larga, como a gente consegue ver, comparando com outras Ratchets via de exemplo. Esta 360 aqui a gente consegue ver que ele é muito largo. Você consegue ver até que ele vaza dos prendedores aqui do Ratchet com a Blade. E isso aqui faz com que ele tenha uma área bastante interessante. Você consegue ver aqui que ele é bem liso, mas quando a gente olha aqui de baixo, você consegue ver que ele é um 0.3, digamos assim. Porque ele possui 3 pontos aqui que fazem com que ele não seja tão circular e tenha alguma forma de dar burst nele. E aqui embaixo a gente consegue ver a parte do núcleo dele, que tem 6 milímetros, então ele é bem baixinho, que tá numa cor prateada muito bonita, já que o Wolf Hunt, ele é uma variante do Wolf lá, o Silver Wolf. Então, isso aqui é a 060, eu quero ver bastante interação dela com a Disc Ball, já que a Disc Ball pode ficar um pouco encobrir um pouquinho aqui e dar uma interação interessante. Então, bem bonito, tá numa cor branca com prata, e esse daqui é 060. Em seguida, temos a Blade, que é a Wolf Hunt F. Mas, como ele é um Bey da linha CX, ele é totalmente desmontável e customizável. Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar aqui a nossa Disc Ball, que inclusive eu acho muito boa, porque a área dela funciona muito bem como uma chavinha. A gente vai encaixar aqui de baixo e desmontar a Blade. Assim, a gente empurra aqui o Lock Chip, a Main Blade e a Assist Blade. Então, vamos falar parte a parte. Começando aqui pelo seu Lock Chip, temos aqui o Wolf.
Wolf é baseado num lobo do Ártico, basicamente. Ele possui toda essa temática de lobo aqui, de lobo pidão aqui. Mas ele também possui uns detalhes de gelo aqui do lado. E aqui em cima a gente consegue ver um detalhe mínimo, que é este símbolo aqui. Este símbolo indica que esse bem é uma homenagem a um meio de Battlefield and Shoot, que no caso seria o Wolborg. O Wolborg que tem suas mecânicas lá de rolamentos e também de giro livre, que eu acho que é bem interessante de perceber. E ele tá, essa cor que ele tá aqui é muito bonita, cara, é um azul esverdeado muito bonito mesmo. Aqui embaixo ele é comum, é um som, e os lockchips aí são puramente estéticos, exceto o Valkyrie e o Emperor, que tem metal no seu lockchip. Mas nesse caso aqui, ele serve apenas para representar o Avatar. Então, esse aqui é o Wolf. Bom, indo aqui para a Main Blade, temos aqui a Hunt. Hunt é uma Main Blade de resistência, curiosamente, por mais que ela tenha esse formato, e ela tem aqui os seus 4 pontos de impacto e todo o seu detalhe em preto aqui com o que eu acreditaria ser a mandíbula do lobo, digamos assim, em prata, bem bonito essa cor. E ela tem bastante peso pro lado de fora, quando a gente olha aqui assim de baixo. É bem interessante de perceber isso, que ela tem bastante peso pro lado de fora, assim, focando mais na sua resistência. A gente consegue ver aqui uns detalhes. Um primeiro detalhe aqui é que ela não é totalmente... ela não possui um círculo perfeito, como a gente consegue ver que... Como aqui tá bem distribuído para fora, a gente consegue ver que ela, comparando com outras Main Blades, como é o caso da Blast aqui, a gente consegue ver que a Blast ela possui um círculo bem linear, enquanto aqui ele não é tão linear por jogar essas partes de metal para fora. Então é bem interessante, a gente consegue ver aqui ele aqui de lado, que serve também para dar diversos contra-ataques. Ele dá alguns smashes bem interessantes que funcionam para defesa. Curiosamente, eu acho que ele é bem interessante para defesa. E você consegue ver toda a ondulação que ele tem aqui. Por mais que ele seja um bait de resistência, talvez ele dê contra-ataques para desviar dos golpes dos oponentes, caso um dos componentes aqui não acabe fazendo efeito. E que eu vou explicar logo em seguida. Então, esta daqui é a Hunt. E bom, em seguida temos aqui a Assist Blade. A Assist Blade, que é a F. E para quem já entendeu, toda a mecânica do Silver Wolf era baseada em giro livre. Então, nada mais justo que o Wolf Hunt também ter giro livre. O F vem da palavra Free. Free é uma Assist Blade focada em resistência, que possui o seu núcleus, que inclusive é uma ratchet alta, tá? Indicado por esses 3 pontinhos aqui, e principalmente por este X aqui embaixo. E ela possui a seguinte característica, que possui esse anel de giro livre, com as suas 4 pontas, que servem para desviar de ataques dos oponentes. Então, quando o oponente ele vir aqui por baixo dele, ele vai desviar, assim, fazendo com que o bait do oponente desvie. Ele desvia o golpe do bait do oponente caso pegue na Assist Blade. Então ele vai dar essa assistência propriamente pro Wolf desviar dos ataques. Bem curioso a gente perceber aqui também as cores, sendo esse azul esverdeado e esse cinza, bem bonitos. E é uma Assist Blade que eu vejo bastante utilidade, mas não vejo muitos combos. Muito porque a Will existe, né? Mas beleza. Mas é uma Assist Blade bem interessante que eu quero muito testar ela em outras combinações além do combo stock. Então, essa daqui é a Blade. Para montar é bem fácil. A gente vai pegar aqui a Main Blade, vai alinhar aqui com a Assist Blade. Você vai ver que tá tudo junto. Você pode montar com a beta. Nesse caso aqui, é só encaixar o Lock Chip. E depois pode tirar ele assim, normalmente com o dedo. E aqui temos o Wolf Hunt F, Wolf Hunt Free. A gente consegue ver toda a ondulação dele. Então, quando ele estiver mais ou menos alinhado aqui, ele vai dar uns contra-ataques. Mas se o bait do adversário pegar no Assist Blade, vai desviar. Isso aqui vai ajudar muito. Ele vai, ao mesmo tempo que contra-atacar, ele vai desviar. Então, se essas aberturas elas não estiverem
respostas, ele vai só desviar, mas se estiverem, ele vai dar um contra-ataque e logo em seguida desestabilizar ele. É uma System Blade bem interessante, com uma ideia bem interessante para este combo. Mas, explicado todo o combo, a gente vai montar ele aqui. Bem simples também, a gente só vira a Blade de ponta cabeça, pega a Ratchet, encaixa ela aqui e em seguida encaixa a Bit. E pronto, aqui está o nosso Wolf Hunt Free 060 Disc Ball. Lembra que eu falei que a interação do 060 com a Disc Ball parece ser interessante? É justamente porque ele não fica tão distante, esse pontinho aqui do anel da Disc Ball. Então eu acho que pode ser bem interessante. A ideia dele todo é ele ser bem contido e desviar bastante dos ataques. Então, principalmente que a sua Ratchet é bem lisa. Então esse daqui ajuda bastante. Então, a gente vai testar ele na arena e ver como ele sai contra outros bays. Bom, Wolf Hunt em mãos, então a gente vai testar ele em algumas batalhas contra outros bays. Então bora lá. Para a primeira batalha, a gente vai colocar ele contra o Vice Tiger 360 Unite. Então bora lá. Wolf Hunt. E agora o Vice Tiger. Wolf Hunt pegou no Extreme Dash. Mas ó, já é possível ver que o anel de giro livre dele já tá sendo efetivo, tá? E o Vice Tiger tem que encaixar alguns golpes nele, mas pegam totalmente no anel. No anel de giro livre do Wolf. Vamos ver, vai ficar pra resistência. A Disc Ball vai raspar. E acaba que o Vice Tiger ganha. E deixa o placar em 1-0. Wolf vai sair. Vice Tiger deu um ataque bem interessante. Wolf tá sempre esperando o contra-ataque. Vamos ver. Cara, o Vice Tiger tem bastante resistência, querendo ou não. Mas agora a gente vai ter que ver no finalzinho. E tá pegando só no anel de giro livre. E Wolf Hunt empata e deixa em 1. Wolf e Vice Tiger. Vice Tiger que deu um Extreme Dash lento, tá? Wolf Hunt está bem desequilibrado. Ok, não sei se ele vai ter tanta resistência. Ok, ele se equilibrou de alguma maneira, mas beleza. Mas o Vice Tiger tem muito mais resistência que ele, mais estabilidade, pelo que eu estou vendo aqui. E vamos ver quem é que ganha. Ok. A resistência fica pro Wolf. No Library of the Death, ó. Wolf Hunt 2-1. Wolf e o Vice Tiger. Cara, eu acho que o Vice Tiger explodiu, né? Não, pior que não. Ainda de pé o Wolf. Vamos ver quem é que faz esse ponto. Ok, 3-1. Wolf. Vai pra Tiger. Ok. Vamos ver. Desequilibrou. E assim é um Spin Finish. Agora vamos colocar ele contra um oponente baixinho, que é o Shark Scale 450 Under Flat. Então bora lá. Wolf. E agora o Shark. Cara, o que eu quero testar aqui é se a Free ela consegue criar desse tipo de golpe. Consegue, ó. No finalzinho da batalha ela consegue, mas e acaba deixando o placar em 1-0. Wolf. Foi um burst. Esse burst fez com que ele batesse aqui na Ratchet do 0
e aí deu um burst. Então, 2-1. Ok. Wolf. Vamos ver. Nossa. Shark não conseguiu acertar nenhum golpe. O anel de relieve da Free está fazendo efeito. Ó, vamos ver. E, ok. 2-2. Wolf. Deu um pulo no Shark Scale agora. Nossa. O anel de relieve do Wolf tá... O anel de relieve na Free ajuda muito em alguns golpes que seriam críticos pra ele. Ok. Tá, o placar tá de 3-2. Silver Wolf, e agora e simplesmente recebe um contra-ataque e o Wolf Hunt acaba ganhando. E bom, pra finalizar, vamos colocar aí contra o Drum Brave / 660 Vortex. Então bora lá. Ok, Wolf. O Drum que meteu um Extreme Finish foi esse. Tá, 3-0. Wolf defende. Vamos ver na resistência com o Drum. Ok, 3-1. Wolf. E agora o Drum. Ah, o que foi isso? Eu vou considerar o ponto do Drum Brave. Ok, o Drum Brave acaba ganhando, mas que pancada! Bom, esse daqui foi o vídeo, espero que tenham gostado. Como deu pra ver aqui, o Wolf Hunt ele defende muito bem. E cara, eu adorei os contra-ataques da Hunt. Um detalhe que eu não percebi durante a análise é que ela é desequilibrada. Ela tem essas duas extremidades aqui de pesos diferentes. Então acaba que desequilibra um pouco ele durante a batalha. Mas mesmo assim, um bem muito interessante que eu curti bastante. Eu espero que tenham gostado da review e até a próxima. Falou, fui!